A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, povo de Deus, no Antigo Testamento, ou melhor, antes de Jesus vir, o único povo que era verdadeiramente um povo de propriedade de Deus era o povo de Israel. Quem tem essa consciência? Quem já sabe disso? Alguns não levantaram o braço. Não sabiam disso? Não, toda a humanidade era povo de Deus, sim, criaturas. Toda a humanidade. Todo ser humano foi criado por Deus. Mas desde o pecado de Adão, da desobediência, o ser humano ficou afastado de Deus. Então Deus veio para fazer aliança com o ser humano. Só que ele encontrou fidelidade em Abraão. Então ele fez um pacto com Abraão, que a descendência de Abraão seria herdeira de todas as suas promessas, das suas bênçãos. E assim se levantou o povo de Israel sobre a face da terra. Mas quando Jesus veio, irmãos, ele agregou os dois povos. Então hoje, desde que Jesus veio ao mundo, quem recebe Jesus, que é o Filho de Deus, ingressa na família de Deus. Então vamos entender isso, porque vamos a uma realidade, irmãos. As pessoas no mundo sem Jesus batem no peito, usam o nome de Jesus, dizem que Deus é seu Pai, mas servem a muitos deuses e não servem a ninguém, e fazem tudo o que querem e não ouvem a palavra de Deus. Mas a maioria no mundo bate no peito e diz: eu tenho Deus, eu creio em Deus, Deus é meu Pai. Então vamos aqui, irmãos, às definições, vamos aos ajustes. O que é importante para que você sirva a Deus com bastante consciência e possa desfrutar da herança, porque Jesus veio ao mundo trazer as bênçãos do Pai. Então vamos iniciar na carta aos Efésios, no capítulo 2. Vamos juntos a partir do versículo 13, bem devagarinho. Vamos ler do 13 e até o 15 a princípio. Vamos lá. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então dá uma paradinha aqui, tá vendo? Foi Jesus quem uniu os dois povos. Ele veio para os judeus, para o povo de Israel, e para os gentios, todas as gentes, ou seja, todos os povos, o que nós chamamos na linguagem mais moderna de sociedade. Então, irmãos, vamos a essa realidade. Deus levantou um povo sobre a face da terra desde Abraão, e cada promessa de Deus era para aquele povo. Puxa, pobrezinhos dos outros, oh, tadinhos, é assim que as pessoas falam. Mas eles podiam aderir ao judaísmo, era só querer. Como hoje qualquer pessoa pode aceitar a Jesus. Daquela boazinha, quietinha, aquele pior bandido chamado Facínora, aquele, qualquer pessoa pode. Mas a porta é Jesus. A porta é Jesus. O que acontece hoje, irmãos, é que no mundo as pessoas batem no peito e dizem: Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, Deus é Pai, Deus é meu Pai. Mas daqui a pouco ajoelham-se diante de uma imagem de escultura. Daqui a pouco estão buscando as soluções pelos seus próprios meios. Estão em todo o tempo fazendo o que querem, só o que querem e tudo o que querem.
E quem aceita Jesus, irmãos, num sentido é como o povo de Israel, ou seja, tem um pacto com Deus de obediência. Foi o que Deus falou com o povo de Israel. Marca essa parte aqui que vai ser a nossa base, e vamos em Deuteronômio 8. Leia apenas comigo 2 versículos aqui. 2 versículos são suficientes para todos entendermos o pacto. Deuteronômio capítulo 8, versículos 6 e 7. Quem lê comigo? E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Dá uma paradinha aqui. A gente ter como base. Você está vendo? No versículo 7, começam as bênçãos. No versículo 6, a obediência. Então é um pacto. Então não é para todos, porque nem todos querem. Hoje há quem não queira nem ouvir. Dizer, você quer ouvir a palavra de Deus? Não. Tenho a minha religião. Não quero ser crente. Não. E vai por aí. Somos crentes? Somos. Até o diabo é crente. Só com uma diferença. O verdadeiro crente é aquele que crê. E se ele crê, ele obedece. Porque se ele não obedece, não tem juízo. E o diabo não obedece. Então assim é o mundo, irmãos. O que nós estamos contemplando, irmãos, é que as bênçãos, elas seguem a obediência. A obediência antecede as bênçãos. Exatamente isso. Então, se eu recebi Jesus, eu passo a fazer parte da família de Deus, como era o povo de Israel. E então, todas as bênçãos que Deus prometeu, elas passam a fazer parte da minha vida, porque eu ingressei na família de Deus. Então Deus começa prometendo, e depois Ele estende as bênçãos para as coisas da terra. Aí vem o versículo 8, dá uma olhadinha comigo. Vamos lá? Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras abundantes, azeite e mel. Terra em que comerás, 9, o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás cobre. Está vendo? Então está aqui. Promessas, todas elas embaixo da obediência. Ou seja, a obediência encabeça e as bênçãos vão seguir. É assim, irmãos. Mas eu estou no Novo Testamento. Eu sou da graça. Muita gente diz isso. Eu não sou da lei, eu sou da graça. Ou seja, Deus tem que me abençoar. E é interessante, irmãos, que as pessoas sem Jesus batem no peito e afirmam e reafirmam, tá? Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Sou filho de Deus com cigarro na boca, sou filho de Deus com palavrão na boca. Sou filho de Deus, faço o que eu quero. Sou filho de Deus, vou onde eu quero. Sou filho de Deus, vivo do jeito que eu quero. Só que no mundo espiritual as coisas não funcionam dessa forma. No mundo espiritual, o que prevalece são as leis espirituais. E são elas que regem aqui a terra. Porque o Espírito de Deus veio para a terra, para atuar sobre a igreja, para atuar no seu povo. Quando Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, Ele se dirigiu aos discípulos. Ele não se dirigiu às multidões que comeram os pães e os peixes e viraram as costas para Ele. Claro que todo ser humano, se aproximar um pouquinho de Jesus e ouvir um pouquinho da sua palavra, recebe o que se chama fé, uma certeza. E naquele momento pode receber uma bênção. Como muitas pessoas visitam igrejas e vivem de migalhas de bênçãos, mas não têm o seu nome registrado no céu como filhos. Não aceitaram Jesus porque não querem se submeter aos mandamentos. Então a palavra-chave é essa: mandamento.
Vamos voltar lá em Efésios capítulo 2. Nós paramos no versículo 15. Vamos entender agora, vamos estender agora no 16. E vamos ao 19. Isso. Estamos na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 16. Bem devagarinho, 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém, pessoal? Vamos dar uma paradinha? Olha o privilégio dos cristãos em terem o Espírito Santo. E no Novo Testamento, irmãos, esse privilégio, ele cresceu bastante. A graça de Deus se tornou superabundante. Por quê? Porque no passado o Espírito Santo não entrava nas pessoas. Ele vinha sobre algumas classes distintas, separadas por Deus, que era o profeta, o sacerdote, o rei. Hoje, qualquer pessoa que aceite a Jesus com sinceridade, crescendo um pouquinho no entendimento, numa busca sincera, recebe o batismo, ou seja, o Espírito Santo entra no coração. Será que já paramos para pensar, irmãos? Será que já nos demos conta do que é ter o Espírito de Deus, que é o Espírito da criação, habitando dentro do coração, dentro do peito, dentro do corpo? E às vezes fico assim, sabe, meio que abismada de ver pessoas que se convertem, mas nem se interessam por conhecer a palavra e muito menos por uma comunhão plena com Deus. A pessoa perde, irmãos. Porque embora todo ser humano tenha as mesmas necessidades básicas, alimentação, vestuário, moradia, tá? Não é? Fome, sede, etc, não é? Todo ser humano tem, mas Deus tem um plano para cada um, irmãos. Ele vai usar uns como intercessores, outros como pregadores, outro que vai cuidar disso, daquilo. Todos vão estar envolvidos com Ele, ser usados por Ele. Às vezes uma pessoa no local de trabalho é uma lâmpada acesa para um monte de gente que olha para aquela pessoa e vê soluções. Há pessoas que têm sempre uma palavra de fé para levantar quem está caído, uma palavra de ânimo para aquele que está assim desolado, até angustiado. E tem gente que não se deixa usar pelo Espírito de Deus. É impressionante, irmãos, também essa falta de conceito, de entendimento, de valores. A gente olha a igreja primitiva e vê que aquele povo, irmãos, eles se entregavam realmente numa busca. E eles oravam, e eles tinham comunhão com Deus. Eles tinham uma intimidade com Deus, um poder no falar. Você vê o caso do Pedro e do João, que iam ao templo todos os dias para orar. Todos os dias eles iam para orar. Eles tinham um propósito de oração. Hoje, eu não sei o que acontece, que as pessoas se deixam arrastar pelo que o mundo fala, pelas críticas. Há pessoas que são guiadas mesmo, impulsionadas pelo erro. Porque o pecador fica, você está muito fanático. E a pessoa diz, eu estou indo à igreja 4 vezes na semana. Oh, meu Deus, é verdade. Não é mesmo, meu colega de trabalho diz, só vai no domingo. E está lá, estamos numa boa. Eu me impressiono, irmãos, que a pessoa não busca pessoalmente seus valores. Não busca agradar a Deus. Eu me impressiono que os valores espirituais estejam se perdendo. Hoje, quando você fala com as pessoas de Jesus, só falta elas te perguntarem o que eu ganho nisso. E alguns cristãos vivem assim e não enxergam a realidade. Porque as bênçãos são para os filhos.
Então agora nós vamos estender aqui, vamos voltar ao versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos lá? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Meu irmão, assuma isso, meu irmão. Poucos cristãos usam esses termos, ou assumem isso. A maioria diz, o pecador diz, sou filho de Deus. Mas filho de Deus que não ouve a palavra, filho de Deus que não ouve o Pai, filho de Deus que não atende o Pai. E muitos cristãos, irmãos, estão se deixando arrastar por isso. Tem surgido uns chavões aí, dessa forma, você está fanático. No meio cristão, dentro da igreja, o corpo de Cristo. Ah, você é fanático. Você começa a mostrar na palavra e a pessoa é de Jesus e diz, isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Peraí, irmãos. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus não usou argumentos próprios. A primeira tentação foi, manda essas pedras. Então, você não é filho de Deus? Se tu és filho de Deus, você não é? Você não é filho? Está aí 40 dias com fome? Você não é filho? O pecador gosta disso, de apontar a falha do cristão. Ele gosta de apontar onde o cristão está em necessidade. Aí, tu não é crente? Tu não vive aí falando do teu Jesus? Olha aí, você não é crente? E o evangélico diz, você não é fanático? Tudo com você não é na Bíblia? O diabo faz isso. Ele vai apanhar algumas coisas para jogar na cara do cristão, tá? Onde ele não está vencendo, onde ele está fracassando. O diabo faz isso. Ele é acusador. Por isso que o cristão, irmãos, ele tem de ter esse ponto base na sua vida, de buscar uma comunhão com Deus, para seguir o plano de Deus e não deixar nada em falta. Acho interessante, as pessoas se atrapalham, irmãos. Muita gente entra para o evangelho só pensando em riquezas materiais. Deus vai levantar quem Ele quiser para prosperar de verdade. Prosperidade é dom de quem? Então diga, prosperidade é dom de Deus. Isso que você falou, que eu disse, está na Bíblia? Então pronto. Se é dom, é presente. Dom é dádiva. Ele vai dar para quem Ele quer. Pastor, mas Ele não vai dar para todos? A Bíblia diz que Ele não nega bem algum aos que andam na retidão. Mas se o sujeito vai ser um mega empresário que vai sustentar a obra dele, isso é plano dele. Vamos lá, igreja. Vamos despertar, meu irmão. Vamos despertar. Vamos para a palavra. Agora, quem aceita Jesus, ingressa na família de Deus. Isso nos dá o quê? A princípio, uma responsabilidade. Se a pessoa aceita Jesus, ela ingressa na família de Deus. Mas que família é essa? Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, os anjos de Deus. Eu me impressiono que há cristãos que pouco se importam com o mundo espiritual. Há cristãos, irmãos, que são tão materialistas, são tão cegos, que eles só se preocupam com o mundo físico. Como é que eu estou? Como é que está minha roupa? Como é que está minha vida? Como é que estão as minhas coisas? Mas ele não para pensar que quando ele está lá no banheiro, os anjos de Deus estão por perto. Porque se o diabo jogar uma seta, ele vai poder repreender Satanás e o anjo vai entrar em ação. Assim como quando ele está na rua. E por que os anjos estão por perto? Para defender e para trabalhar. Porque é filho, porque faz parte da família de Deus. O cristão tem que se preocupar com o mundo espiritual em primeiríssimo lugar. O cristão tem que se preocupar em conhecer o seu Pai. Porque aceitou a Jesus, antes não era filho, agora é. Então antes não conhecia o Pai. Ouvia falar de Deus. Ouvia falar. Falava, eu tenho Deus, eu creio em Deus. Mas estava longe de Deus.
Quando o filho está longe, ele pode passar necessidade. Porque ainda não era recebido ou adotado como filho. Então vamos a essa realidade. Você é diferente de quem ainda não aceitou Jesus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Se você é a luz do mundo, se nós somos a luz do mundo, significa que o mundo está o quê? Em trevas. Está o quê? Apagado. Então a lâmpada do cristão não pode se apagar. Ela tem de estar acesa. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.